Os irmãos, nós chegamos ao último ato do caminho onde amou Jesus. O maior caminho da história, que só não pode ser colocado como o maior prodígio final de Jesus não será o véu, a cruz de Cristo. Ipos, o que também foi presidido, o pós Lapos de Romão, era a autoridade romana que governava a Tibéria. E Jesus, Senhor Jesus, ele, como governador, recebeu a fé de acusado das mãos dos judeus. Jesus, primeiramente, foi lidado com o tribunal corrupto, tribunal sistem formado pelos principais sacerdotes, pelos líderes do povo de Deus, anciãos do povo. Esse tribunal é constituído por 71 pessoas, presidido pelo sumo sacerdote, chamado de Sinepe, ele com provas falsas, com falhas e erros de procedimento, tendencioso, aquele tribunal condenou Jesus. Mas que os judeus não estavam satisfeitos em apenas condenar por Jesus. Eles queriam que esta condenação redundasse na mais terrível pena de morte, a morte ou crucificação. Esta morte não é terrível tão somente pelas dores que ela produz. Talvez possa haver outros tipos de torturas piores do que a crucificação. Mas o fato de ser uma morte tão terrível está no seu significado espiritual. Ser pendurado na parede ou crucificado, que com a lei de Deus, a povo de Deus era o mesmo que ser abandonado por Deus. Maldito aquele que foi pendurado na lei. Sacerdotes e anciãos entraram em conluio, porque o desejo das autoridades judaicas era condenar Jesus à morte por crucificação. Eles não tinham poder para crucificar. Eles eram uma colônia romana. Eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. Era interesse deles que Jesus fosse formalmente processado, acusado e condenado por um tribunal romano para que o nome dele fosse apagado. Para que toda a nação de Israel soubesse: Jesus não é o Cristo, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o Salvador, ele foi crucificado, ele é um maldito. Este era o plano daqueles homens maus. Eles queriam amaldiçoar o Senhor. Por isso, quando Pilatos perguntou a eles: o que farei com este justo? E eles então, incitando a multidão, gritavam: crucifica-o. Eles estavam dizendo, em outras palavras, que ele seja um maldito, que ele seja amaldiçoado por Deus. E de fato, meus irmãos, nós sabemos que Jesus se fez maldição. Ele foi colocado na cruz como um maldito. Não porque houvesse pecados nele, mas para que a nossa maldição dos nossos pecados caíssem sobre o Senhor no madeiro. Esta era a forma que intentavam os judeus para apagar o nome de Jesus e a memória do seu nome em Israel. Mas esta foi a forma que o Senhor planejou para que o nome dele fosse colocado acima de todos os nomes, como Salvador, não apenas de Israel, mas de todas as nações, de todo aquele que nele crê. Percebam que desde o versículo 11, nós estamos no pretório, no local que havia em Jerusalém, onde o governador exercia o seu domínio. No local onde o governador não apenas despachava as decisões, enviava suas tropas, seus centuriões, suas legiões que estavam ao seu comando, mas também onde ele julgava. Os judeus apresentam Jesus para uma primeira sessão daquele tribunal, que começa a ser registrado no verso 11 e vai até o versículo 14. Embora Mateus não faça a divisão das sessões, nós encontramos esta divisão no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Jesus é apresentado numa primeira sessão, é acusado formalmente, e as acusações, os irmãos que já ouviram as pregações anteriores devem se lembrar, elas não estão aqui em Mateus, mas foram registradas também por Lucas.
Jesus é acusado de ser um rebelde, alguém que rebelava-se contra o Império Romano, alguém que dizia que o povo não deveria pagar impostos a César, alguém que amotinava as multidões contra o imperador e que se proclamava o Messias, o rei dos judeus. Pilatos então interroga Jesus. Também não temos o interrogatório aqui em Mateus. Nós o encontramos no capítulo 18 de João. Os judeus não entraram dentro do pretório, porque ali haviam imagens de esculturas, principalmente das águias romanas. E os judeus consideravam, segundo a lei de Deus, aquilo uma abominação. E como eles estavam em uma festa religiosa, no período da festa dos pães asmos, que envolvia a Páscoa, uma festa de 7 dias, eles não entraram no pretório para acompanhar o interrogatório de Jesus. Jesus foi interrogado apenas por Pilatos. E diante daquele interrogatório privativo, Jesus responde às perguntas de Pilatos. Ele declara que ele é rei, mas não dos judeus, porque o reino dele não era deste mundo. Ele é um rei eterno, e ele veio para reinar. Que o seu reino não era conquistado com exércitos ou com poder político, mas ele reinava pela verdade, pelo evangelho, e aqueles que são da verdade haveriam de crer nele. Pilatos se dá por satisfeito com o interrogatório e ele vê que as acusações que foram levantadas eram todas elas improcedentes. Jesus é inocente. Este era o veredito de Pilatos, mas ele estava acuado, porque se politicamente ele inocentasse Jesus, ele tinha o seu cargo em risco. Os judeus poderiam enviar acusações contra ele até o Império Romano de estar em conluio para proteger um rebelde, que era uma pessoa que queria levantar uma rebelião contra César. Mas Pilatos, neste primeiro momento, não acusa Jesus e nem se deixa pressionar pelos judeus. Ele remete Jesus para Herodes. Herodes, que era o rei instituído pelos romanos para governar a região norte de Israel, chamada Galileia. Ele estava em Jerusalém naquele dia. Ele veio a Jerusalém para as festas, para a comemoração da Páscoa. Pilatos então remete Jesus para aquele homem. Isto também está registrado no Evangelho de Lucas. Isto acontece entre os versículos 14 e 15. A primeira sessão se encerra. Pilatos não vê pecado em Jesus e o remete a Herodes. Mas Herodes leva aquela situação de maneira jocosa. Jesus não lhe responde nada. Herodes não o julga nem o condena, apenas o devolve para Pilatos. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, eles que estavam em desavença se reconciliaram. Então, a partir do verso 15, nós temos a segunda sessão do tribunal, que termina aqui no verso 26. Pilatos, ao receber Jesus de volta, ele começa a tentar usar meios políticos para libertar o inocente Jesus. Ele não quer condenar aquele homem. Então, ele usa uma estratégia para tentar salvar Jesus pelo indulto de Páscoa. Era o costume perdoar um prisioneiro no dia de Páscoa. Então ele apresenta um criminoso, um rebelde verdadeiramente, um homem que se colocava como um libertador, um zelote, chamado Jesus Barrabás, segundo alguns manuscritos. Jesus, o filho do Pai, pois este é o sentido da palavra Barrabás. Pilatos pensava que o povo não haveria de aceitar aquele homicida e rebelde, mas ele é pego de surpresa. O povo prefere Barrabás e quer a condenação de Jesus. Mas lembrem-se, meus irmãos, ao libertarem Barrabás com o indulto, e isto era uma escolha do povo, não necessariamente Jesus deveria ser condenado, porque Jesus ainda não havia sido sentenciado até este verso 26. Mas Pilatos fica tão assustado, atônito, acuado, que ele pergunta então ao povo, conforme nós podemos ver no verso 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Este diálogo de Pilatos com os sacerdotes e a multidão enlouquecida está registrado de maneira mais detalhada no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 1.
Ali nós percebemos que os sacerdotes usam o povo para pressionar cada vez mais Pilatos, dizendo inclusive que se ele não crucificasse Jesus, ele seria acusado de traição a César. Pilatos então está acuado. Pilatos vê que Jesus é inocente, reconhece que o motivo dele ser acusado é porque os judeus tinham inveja dele, conforme nós podemos perceber no versículo 18, aí de Mateus 27, mas ele é um juiz medroso, é um juiz que quer primeiramente salvar a sua própria pele, que quer preservar o seu cargo, que quer preservar o seu status. Ele então profere a sentença. Mas para proferi-la, apenas Mateus registra este episódio. Ele o faz chamando então algum dos seus servos ou soldados para trazer água, e ali ele lava suas mãos. Neste momento, meus irmãos, nós encontramos nestes versos finais, neste último parágrafo da sessão condenatória de Jesus, da sessão do tribunal que condenou o Senhor à cruz, a seguinte ideia: os pecadores condenam o justo a sofrer uma pena de maldição. A ironia deste texto, o paradoxo deste texto, é que pecadores, homens vis, homens que com suas atitudes demonstram a maldade do seu coração, estão condenando o justo, condenando a maldição. Mas tudo isso eles fazem para cumprir o propósito de Deus de nos salvar através desta condenação, de nos purificar de nossos pecados por meio daquilo que Jesus está fazendo neste ato, sujeitando-se a esta condenação. Em primeiro lugar, no versículo 24, o governador, culpado por omissão, entrega o justo para ser condenado. O juiz e governador, que é culpado por sua omissão, ele entrega um justo para ser condenado. Veja que o início do verso 24 nos informa que Pilatos ele não teve nenhum êxito em inocentar Jesus e então soltá-lo, vendo Pilatos que nada conseguia. Pilatos não teve êxito. Ele nada conseguia neste sentido. Ele não conseguia mostrar para a multidão sua loucura, sua maldade. Como vocês querem condenar este homem? Este homem não é um revolucionário, este homem não agrediu ninguém, este homem não insultou ninguém, eu não vejo neste homem maldade nenhuma. Como vocês estão chegando a este desatino? Vocês não são criminosos, vocês são os representantes de Deus, sacerdotes, um povo que é piedoso. Como? Pilatos está assustado. Mas diz o texto, ele nada conseguia fazer em favor de Jesus. Somente Mateus então descreve esta cerimônia simbólica em que Pilatos lava suas mãos diante daquela multidão furiosa. Portanto, meus irmãos, nós não sabemos com exatidão a ordem dos eventos que seguiram até a condenação de Jesus à crucificação. Provavelmente, como é comum em Mateus, Mateus não está registrando os eventos numa ordem cronológica, mas os está lembrando pela sua importância temática. A ordem cronológica destes eventos foi melhor registrada por João. Porque, meus irmãos, Pilatos chegou a mandar Jesus ser açoitado para ver se a multidão acalmava. Quando Jesus foi apresentado uma última vez diante da multidão, conforme está em João no capítulo 19, ele já havia sido apresentado totalmente depauperado, espancado, moído. Foi enquanto Jesus era açoitado que os soldados zombaram dele e cravaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Mateus vai registrar isto mais adiante, mas este evento, conforme João, aconteceu antes da condenação. Foi no momento em que ele era açoitado, depois que ele foi espancado pelos soldados romanos, que eles o cobriram com uma capa. Então, de maneira final, Pilatos apresenta aquele homem frágil, aquele homem sofrido, aquele homem sangrando, aquele homem que nada podia fazer contra quem quer que seja, e diz:
Veja, este é o rei dos judeus, como se estivesse zombando da multidão. Que perigo este homem oferece, soltem este pobre coitado. Mas nem mesmo estes argumentos os convenceram a terem algum sentimento de misericórdia, algum sentimento de piedade por Jesus. Quando Pilatos o apresenta naquelas condições deploráveis, aquele arremedo de rei, aquele rei que era colocado como um bobo da corte, a multidão ainda mais enfurecida, diz o Evangelho de João, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, Pilatos estava assustado, nada ele conseguia fazer para livrar Jesus da morte, porque este era o plano de Deus, esta era a vontade do Senhor Jesus. A minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou e a torno a reaver. João então declara claramente que Pilatos, antes de condenar Jesus, mandou açoitá-lo, escarneceu dele através de seus soldados, o vestiu como um arremedo de reis, coroou aquele homem com uma coroa de espinhos, colocou nele um manto, deu a ele um pedaço de pau como se fosse um cetro e o fez desfilar ali diante da multidão para um vexame público, a fim de convencer a multidão de que ele não representava nenhuma ameaça. Após isto, já vestido com um manto púrpura, coroado com aquela coroa maldita, Jesus foi apresentado, mas o povo se enfureceu, o povo queria vê-lo amaldiçoado pela cruz, e nesta hora, Pilatos, tentando libertá-lo de todas as formas, e sendo agora constrangido, ameaçado pelos judeus de ser acusado de traidor, Pilatos se vê numa posição diferente que era a sua. Ele que era um juiz negligente, que evitou julgar Jesus como inocente, agora é colocado junto com Jesus no banco dos réus. Meus irmãos, este foi o privilégio dos apóstolos, não é verdade? Todos eles foram colocados juntos com Jesus no banco dos réus. É um privilégio ser acusado como discípulo de Jesus ou como alguém que está ao lado dele. Mas Pilatos, vendo-se nesta posição, quis sair dela. De maneira nenhuma eu vou ser acusado como alguém que quer defender este homem. De maneira nenhuma eu aceitarei que estes judeus levem contra mim, a César em Roma, uma acusação de traidor. Vendo seu cargo em perigo, Pilatos assentou-se, diz o Evangelho de João também, no capítulo 19, no pavimento do pretório, que em hebraico, declara João, chamava-se Gabatá. No pavimento do pretório era onde o governador proferia a sentença. Ele assenta-se naquele local. Mas ao invés de declarar a culpa de Jesus, percebam, ao invés de dar a ele uma sentença de morte baseado em culpa, ele declara o contrário. Ele o chama de inocente e o sentencia à cruz. Ele diz claramente no verso 24: eu estou inocente do sangue deste justo. Ele é justo, não há nele pecado, não há nele crime. Mas para fazer esta declaração de sua sentença, ele pede para que venha água até ele. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Meus irmãos, este não é um costume dos romanos. Hoje se tornou até uma forma de nós expressarmos inocência, falarmos que eu lavo as minhas mãos, ou seja, eu não estou envolvido com isto, eu não tenho nenhuma relação com esta coisa. E nós tiramos esta expressão idiomática exatamente deste evento bíblico, mas não era um costume dos romanos, dos tribunais, lavar as mãos como um sinal de inocência. Não havia este simbolismo dentro da cultura romana, mas este era um costume judaico. Lembrem-se, Pilatos residia na Judéia, ele era o governador dos judeus, e embora ele odiasse os judeus, como nos dizem os historiadores, ele conhecia os seus costumes, e agora ele usa um costume dos judeus para tentar imputar sobre eles a culpa daquela condenação que ele sabia injusta. Pilatos está usando um costume que aparece na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 21, nós lemos hoje. Quando, andando pelo campo, alguém encontrasse uma pessoa que foi assassinada,
sem que houvesse testemunhas. Deus é o juiz de seu povo e aquele crime não poderia estar impune. Então, se não houvesse testemunhas, os anciãos do povo, os juízes da terra, os levitas, deveriam se reunir, sacrificar uma novilha, como uma forma de expiar o pecado, e então eles lavariam as mãos diante de Deus. Veja o que diz Deuteronômio 21, versos 6 e 7. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Vejam, meus irmãos, que por esta razão o ato de lavar as mãos é citado nas Escrituras, nos Salmos, como um ato que comprova inocência em relação ao pecado. Nós lemos no Salmo 26, verso 6, neste culto: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. E também o salmista usa a mesma expressão, Asaf, no Salmo 73, verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Mas percebam que esse não era o caso de Pilatos. Ele não estava diante de um morto, do qual ele não sabia o assassino. Pelo contrário, ele estava diante de alguém vivo, que seria assassinado por causa de sua omissão. Também Pilatos não estava lavando as mãos diante de alguém justamente condenado, porque ao lavar as mãos ele diz: estou inocente do sangue deste justo. Ao tentar se isentar de qualquer responsabilidade pelo assassinato que está para ser cometido, ele se faz culpado de um ato de covardia, de um ato desonesto. Ele é infiel para com seu cargo de juiz. Aquela água, meus irmãos, não podia lavar a culpa do pecado de Pilatos. Aquela água não podia lavar a sua consciência das suas obras más, daquele crime que ele estava apoiando e que os judeus, junto com o poderio romano, haveriam de perpetrar. Contudo, meus irmãos, o mais importante aqui é a declaração de Pilatos sobre Jesus. Ao fazer aquele evento, ou melhor, aquele ato simbólico, de certa maneira, Pilatos está, em nome de Deus, pela providência de Deus, profetizando que quem foi condenado era justo. Pilatos, ele declara: o sangue do justo. O sangue do justo. Deus está testemunhando pelos lábios deste ímpio a inocência de seu filho, para que fosse mais ainda manifesto que em Jesus, no sangue do justo, os nossos pecados foram pagos, os nossos pecados foram remidos. O justo teve que morrer para que nós possamos viver, para que a vida eterna nos seja dada. O supremo e único juiz do mundo, o juiz de todo mundo, é colocado no tribunal de um juiz terreno, é condenado à crucificação como se fosse um malfeitor, um criminoso. Ele é colocado na cruz que pertencia a Barrabás, um assassino e ladrão, como se ele fosse o principal dos ladrões. Mas o juiz que o julgou declarou justo. O sangue deste justo, o sangue do justo foi derramado. É este sangue, meus irmãos, não aquela água que Pilatos usou, mas é este sangue justo que purifica nossas consciências, que lava os nossos pecados, que cobre a nossa culpa, que satisfaz a justiça de Deus, que nos aproxima do Santo dos Santos. O sangue do justo. Pilatos, com sua omissão, testemunha a respeito daquele sacrifício que Jesus faria pelos pecadores. Mas então chegamos no verso 25, e aqui nós temos a atenção voltada para os judeus, para a multidão de judeus que foi incitada pelos principais sacerdotes e anciãos. Aqui os judeus para os quais veio o justo,
eles amaldiçoam a si mesmos e se condenam. Eles não recebem a Jesus, mas preferem permanecer debaixo dos seus pecados. Eles não querem ser justificados, mas querem ser amaldiçoados pelos seus pecados. No verso 25, Mateus nos conta resumidamente a terrível atitude dos judeus diante da covardia de Pilatos em proferir a inocência do Senhor. Eles estavam enfurecidos e, na sua loucura, condenaram o rei que lhes havia sido prometido, o rei que lhes fora enviado por Deus. João relata mais detalhadamente a indignação da multidão, quando em João 19:15 nós lemos: antes de Pilatos proferir a sentença, provavelmente após lavar as mãos, diz o texto, eles, os judeus, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes então Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, a não ser César. César é o nosso rei. Os judeus não apenas renunciaram o governo de seu rei, eles não apenas negaram aquele filho de Davi que lhes foi enviado como seu libertador e redentor de seus pecados, mas assumiram que queriam sobre sua vida a escravidão do jugo romano. Todos aqueles que negam a Jesus vivem debaixo de jugo de escravidão. Todos aqueles que não se deixam governar pelo Senhor, tornando-se servos dele, são governados pelos seus ídolos, pelos seus pecados. Não temos rei a não ser César. E não bastasse, meus irmãos, toda esta loucura produzida pelos pecados que os cegavam, agora eles se amaldiçoam e amaldiçoam os seus filhos. Eles dizem, verso 25: caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Quem dera essa expressão fosse uma expressão de fé. Quem dera, meus irmãos, essa expressão fosse a expressão daqueles que creem que o sangue de Jesus é um sangue de um justo sendo derramado. Então, quando alguém tem esta fé e profere que o sangue de Jesus caia sobre mim e sobre os meus filhos, esta seria uma declaração de bênção, mas não era esta a intenção da declaração. Ao pedirem para que o sangue de Cristo caísse sobre eles, eles estão pedindo para que, se fossem culpados da morte de um justo, que a penalidade fosse aplicada sobre eles por parte de Deus, que Deus os condenasse, que Deus os punisse. Mas, meus irmãos, esta declaração também é tirada do Antigo Testamento, do mesmo texto de Deuteronômio 21, porque após os juízes da terra lavarem suas mãos, demonstrando com este ato que de fato eram inocentes, o contrário de Pilatos, então os líderes religiosos, os levitas, deveriam vir e abençoar o povo. E a declaração dos levitas, conforme está em Deuteronômio 21, 8 e 9, seria a seguinte: após as mãos serem lavadas, os levitas diriam: Senhor, sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Meus irmãos, eles, ao invés de pedirem que Deus retire deles a culpa de sangue inocente, eles fazem o contrário do que a própria lei determina. Eles pedem que a culpa do sangue inocente recaia sobre eles. Aprenda isso, meus irmãos. Os judeus não são um povo abençoado. Os judeus são um povo amaldiçoado pela sua própria boca. Eles se amaldiçoaram. E eles continuarão debaixo de maldição até aquele dia que eles aprendam a dizer, conforme profetizou o Senhor Jesus: bendito o que vem em nome do Senhor. Por que você acha que os judeus ao longo da história têm sido perseguidos, massacrados, um povo que não tem paz, uma década sequer, que estão sempre envolvidos em guerra, sempre matando e sendo mortos? Porque eles se amaldiçoaram. Caia o sangue
deste homem sobre nós e sobre os nossos filhos. E a ira de Deus tem caído sobre eles desde então. O apóstolo Paulo fala desta verdade em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele diz que o cálice da ira de Deus está sobre a nação de Israel. Mas por que eles não são dizimados? Por que eles não são exterminados? Porque Deus os tem preservado para um dia em que a profecia do Senhor Jesus se cumprirá. Para aquele dia em que o povo de Israel, quando chegar à plenitude do evangelho entre os gentios, eles se voltem para Cristo e eles então declarem: bendito que vem em nome do Senhor Jesus. É só por este motivo que os judeus existem. Não é porque eles são um povo abençoado. As bênçãos de Deus que foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó não estão sobre Israel, estão sobre nós, a igreja. Vós outros que não erais povo, mas agora sois povo, que não havíeis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós outros sois o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. As bênçãos de Abraão estão sobre a igreja, sobre os gentios que creem no Rei de Israel e de toda a terra, que é Jesus. Eles se amaldiçoam. Não pode haver dúvida de que os judeus pronunciaram esta maldição sobre si mesmos, sem nenhuma preocupação, como se estivessem totalmente convencidos de que Deus não haveria de puni-los, de que Deus não estivesse ali contemplando o seu ato de maldade. Eles não consideraram estas coisas, tomados pela ira contra Jesus. Eles abraçaram o Império Romano. E vejam o que acontece menos de uma geração depois. O rei que eles disseram que era o seu rei, César, enviou seus exércitos, destruiu os judeus, matou mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, os expulsou da Palestina, os perseguiu por quase 400 anos. Os judeus estavam em guerra contra os romanos, praticamente os exterminou, e o seu exílio fora de Israel, fora da Judéia, fora da Palestina, durou quase 1900 anos. E agora eles voltam para uma faixa estreita de terra e estão constantemente sendo ameaçados. Porque eles mesmos se amaldiçoaram. Porque eles mesmos disseram: caia sobre nós o sangue deste homem e sobre os nossos filhos. Vejam, meus irmãos, que quando Pedro os acusa de terem matado o Senhor, em Atos capítulo 5, que nós lemos, o sinédrio, os sumos sacerdotes e os líderes do povo, eles dizem lá no verso 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, no nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Meus irmãos, quanta hipocrisia! Quem lançou a maldição pela morte de Jesus sobre eles? Foram os apóstolos? Não, foram eles mesmos. Quando Pilatos apresentou Jesus como um justo, eles se amaldiçoaram. Eles disseram que se estivessem condenando o justo, que Deus cobrasse deles, que o sangue de Cristo fosse cobrado deles. Aqui, meus irmãos, há uma lembrança contundente de que se renunciamos o sangue de Jesus, nós somos malditos. Israel, um povo tão abençoado, tão privilegiado, os herdeiros e descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, o povo que teve o rei Davi, o povo que teve o privilégio de ter Moisés, Arão e os profetas. Este povo, por rejeitar Jesus, tornou-se maldito. O que será então de nós, gentios? Se não crermos neste Salvador, se não nos inclinarmos diante deste rei, se aqueles que faziam parte da oliveira verdadeira foram arrancados por sua incredulidade, o que será de nós, oliveira brava, que fomos enxertados? Se não estivermos em Cristo, meus irmãos, só resta para nós maldição. Se o sangue do justo não nos purifica, este justo juiz haverá de vir no último dia para nos condenar. Mas aqui, antes da segunda vinda de Cristo, são estes pecadores que condenaram o justo, negaram o seu domínio como rei e amaldiçoaram o seu sangue puro e remidor. Então nós chegamos finalmente à sentença
da morte do Senhor, no versículo 26. O justo recebe o castigo e maldição que não eram seus. O verso 26 relata a sentença solene proferida pela boca de Pilatos, que condenou Jesus a receber a pena da cruz maldita. O justo foi condenado pela negligência de um juiz covarde e pela fúria de um povo cego espiritualmente. Deus determinou que seu filho fosse condenado de maneira solene e não morto como uma pessoa qualquer, mas ele foi publicamente julgado, publicamente declarado como inocente e publicamente, solenemente condenado. E Deus faz isto, meus irmãos, para que nós, no tribunal celestial, sejamos também publicamente absolvidos. A condenação dele é a causa da nossa absolvição. Ele morreu no lugar de um assassino, de um ladrão, como um símbolo do valor de sua morte, substitutiva e poderosa para redimir os piores pecadores que creem em seu nome. Nós não sabemos se Barrabás foi salvo, mas nós sabemos que ao morrer no lugar de Barrabás, ao morrer no lugar de um dos mais vis criminosos de seus dias, tomando a cruz que fora preparada não para ele, mas para Barrabás, sendo colocado entre dois ladrões e criminosos, ele está apontando para o fato de que se você é um pecador e crer nele, há perdão para você. Na cruz, há purificação para os pecados. Além disso, o castigo que nos era devido foi imposto a Cristo, de modo que nossa culpa agora foi removida. Pilatos soltou Barrabás, tomou Cristo e mais uma vez mandou que ele fosse açoitado e o entregou para ser crucificado. Por causa deste castigo, nossa culpa foi removida e nós não podemos hesitar mais em entrar na presença de Deus. O trono de Deus não é mais para nós um trono de um juiz que nos condena, mas é o trono de graça, um trono de paz, é o trono do Pai que nos recebe. Ele não apenas suportou a morte em nosso lugar, a fim de obter a vida para nós, mas junto com a cruz, ele levou a nossa maldição, para que nenhuma impureza pudesse mais nos separar de Deus. É por isso que ele teve que morrer a morte maldita. É por isso que ele teve que morrer numa cruz, e não apedrejado, e não por outros meios. Foi na cruz. Claramente, nossos pecados foram pagos. Claramente, nossa maldição foi carregada por ele. Porém, meus irmãos, este texto também nos chama a atenção para um outro ponto importante. Vejam que Jesus foi extremamente judiado. Não era nem comum crucificar alguém, como nós veremos, afixando aquela pessoa na cruz com pregos. Isto era algo torturante. Talvez Jesus teve que ser pregado na cruz, porque aquela cruz não era para o tamanho dele. Os homens condenados à cruz geralmente eram amarrados à cruz, morriam por asfixia, mas Jesus, ele foi açoitado. Ele estava terrivelmente depauperado, enfraquecido, com terrível violência, ele foi pregado. Sofrimentos e angústias incomparáveis foram lançados sobre ele, porque estes sofrimentos servem para nos advertir sobre a gravidade do pecado. Meus irmãos, o pecado não é algo qualquer. Nós temos brincado com o pecado. Se o pecado fosse algo de menor importância, Deus não faria o seu filho sofrer tão gravemente pelos pecados. E nós quebramos a lei de Deus como se os pecados não fossem graves, como se os pecados não trouxessem terrível juízo, como se os pecados não fossem motivo de uma severa condenação. Nós tratamos Deus como se ele fosse um velho bonachão que não nos vê, como se ele não fosse um santo, que nem mesmo os anjos podem contemplar a sua glória. Pecado é grave, é tão grave que o santo teve que derramar o seu sangue justo, teve que sofrer terrivelmente para que os pecados fossem pagos,
para que os pecados fossem expiados. Quando você estiver sendo tentado a pecar, quando você estiver de maneira negligente pecando, lembre-se dos açoites que Jesus tomou por aqueles pecados. Lembre-se da humilhação que ele passou pelos seus pecados. Lembre-se das cusparadas que ele tomou na cara pelos seus pecados. Lembre-se da cruz de espinho que atravessou a sua fronte porque você tem pecado. Lembre-se dos cravos que o traspassaram porque você pecou. Pecado é grave. Não brinque com o pecado, porque foram os seus pecados, os nossos pecados, que levaram o justo à cruz maldita. Foram estes pecados. Ao demonstrar a gravidade dos sofrimentos que foram lançados sobre Jesus, Deus quer que nós entendamos a gravidade dos nossos próprios pecados. Isto fará com que não apenas sintamos desprazer e vergonha de nós mesmos, mas que sejamos penetrados por uma profunda piedade, por um profundo temor e busquemos remédio para os pecados. Que este amor sacrificial nos constranja, que esta ira santa nos revele nossa iniquidade e nos chame ao arrependimento, meus amados irmãos. Se nós não odiamos os pecados que feriram nosso Senhor, é porque ainda não amamos com a intensidade que deveríamos. Mas eu quero finalizar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, o que você faz para aliviar sua consciência quando você peca? Onde você tem lavado sua mão? Pilatos tentou aliviar sua consciência com aquele rito, lavando suas mãos, como se ele não tivesse culpa da condenação de Jesus. Muitas vezes nós não lavamos nossas mãos de maneira clara, de maneira real, mas o fazemos simbolicamente, figuradamente, quando buscamos várias maneiras para justificar os nossos pecados, para aliviar o nosso sentimento de culpa, para aplacar o remorso em nosso coração. Todos os meios que buscamos que não seja a cruz de Jesus são falsos. Não há outra forma de sermos purificados além do sangue do justo. Não há água que possa lavar os nossos pecados, que não seja a água que brotou do lado de Cristo quando ele foi perfurado pela lança do soldado. Não busque justificar seus pecados com desculpas. Não busque justificar os seus pecados com qualquer outra coisa que não seja o sangue de Jesus. Em segundo lugar, fora de Jesus não há perdão. Assim como a vingança de Deus caiu sobre os judeus que o negaram, Deus também destruirá todos os que não se refugiarem em seu Filho. Não há perdão fora de Cristo. Não fique pensando em seu coração que Deus é bondoso e Ele vai te acolher se você não crê em Jesus como seu Salvador. Não se engane, um dia você comparecerá diante do tribunal de Cristo e naquele dia Ele se revelará como juiz para que você preste contas de todo o mal que você fez. É o que está em 2 Coríntios 5:10. Em terceiro lugar, contemple, meus irmãos, na condenação de Jesus, os benefícios do sofrimento de Cristo. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele foi trocado por um criminoso para que todos os pecadores tenham esperança de perdão. Ele foi açoitado por ordem de um juiz para que sejamos recebidos como filhos pelo juiz celestial. E por fim, ele foi amaldiçoado com a pena da morte de cruz para que sejamos abençoados com os benefícios do seu sangue. Contemple nos sofrimentos de Jesus a glória da salvação. Mas também, por último lugar, contemple também nos sofrimentos de Jesus a gravidade dos seus próprios pecados. Quão baixo teve que descer nosso Senhor por causa dos seus pecados. Quão terríveis foram os seus sofrimentos e humilhações por causa de seus pecados. Que peso maldito ele teve que carregar sobre os seus ombros por causa de seus pecados. Como então, meus irmãos, viveremos na prática de pecados?
Como então negligenciaremos a voz de Cristo, que pela pregação da palavra tem nos chamado a viver de maneira piedosa e justa? Se nosso Senhor tanto sofreu pelo nosso bem, se por causa de seus sofrimentos temos recebido tamanha graça, como haveremos de não pagar este amor, com obediência, andando na presença dEle? Fiquemos de pé, vamos orar, pedindo ao Senhor que aplique o Evangelho em nossa vida.